Sextou, sextou, pessoal, sextou. E se sextou, é dia de Cestas Assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. E antes de vocês falarem assim pra mim, Joyce, mas esse caso não é um caso sobrenatural. Aí depende muito do ponto de vista, porque as cestas são assustadoras. As histórias precisam ser boas. E a história desse garoto é, no mínimo, muito, mas muito estranha. Austin Harrell. O garoto de 19 anos que achava que era imortal, achava que era um lobisomem e talvez tenha tentado aí, enfim, né, colocar em prática para ter certeza de verdade se ele era ou não. E a história desse menino é muito estranha. Então fica aqui comigo, aproveita, deixa o seu like logo agora no começo do vídeo. Como os meus vídeos, os últimos vídeos foram distribuídos para poucas pessoas, dá uma olhadinha lá, vê se você já assistiu os vídeos anteriores. Tivemos o vídeo no Quarta Séries, dá um pulinho, dá essa moral aí pra mim, que eu tô precisando aí dessa moral. Desde já agradeço, vou chamar a vinheta e a gente já começa o caso. Então, Penny e Jack, vinheta. Depois de assistir esse vídeo, você vai ficar completamente confortada quando o seu filho falar pra você, sei lá, aos 15, 16, 17 anos de idade, que de repente ele quer ser um astronauta, porque nesse caso aqui, basicamente, o Harold, ele queria ser um lobisomem. Desculpa, mas depois de todas as coisas que eu fui lendo aqui, parece que era o foco do rapaz, não apenas ser muito famoso, muito conhecido, mas também ser imortal, ser um lobisomem. Talvez ele tenha assistido muitos filmes, muitas séries e tenha pesquisado, de repente aquilo entrou na mente dele de alguma forma, guardou, reteve na cabeça e ele saiu procurando qual eram as formas, aí coisas começaram a acontecer no corpo dele também antes disso, na mente dele antes disso. E isso também vem em uma questão aí de autoimagem. Então vamos conhecer um pouco a história desse rapaz, para vocês tentarem entender onde eu tô querendo chegar. Austin Harrell nasce em dezembro de 1996. E na família dele, ele tinha uma irmã mais nova, um pouco mais nova que ele, uns 2 anos mais nova do que ele. E também tinha o seu pai e também tinha a sua mãe. Pessoas que tinham bastante dinheiro, uma condição financeira muito boa. Inclusive eles moravam em Júpiter e na hora eu lembrei de American Horror Story, o circo, né? Porque lá também era Júpiter, na Califórnia. Só que agora, em Júpiter, né, Califórnia, as coisas são um pouco diferentes. Não tem bastante dinheiro. E era o caso da família do Austin. O pai dele começou trabalhando como se fosse ali um dentista que colocava só prótese. Mas conforme, né, as pessoas começaram a querer utilizar os serviços de dentista também para fazer algumas intervenções no rosto, como colocar ali algumas coisinhas, né, que, enfim, fica a critério de cada um. Ele se especializou também nisso e começou a fazer isso na Califórnia. Ele começou a dar uma mexidinha no rosto de algumas pessoas e começou a ganhar bastante dinheiro com isso. Foi a era de ouro aí do pai do Harold. Em relação a como ele era como pessoa, porque ele aparece muito, dá muito na história para você perceber que pro pai era ou um problema ou a pessoa que ele mais se ligava. Então, dali poderiam sair algumas respostas e bingo, consegui encontrar, porque assim, ele tem diversas coisas ali no nome dele, diversos perrenguezinhos que ele acabou passando com muitos clientes dele, como por exemplo, clientes que processaram ele não por um mau trabalho, vamos colocar dessa forma, mas pela forma rude, pela forma grosseira que ele tratava os seus pacientes e também pela falta de consideração com os pacientes. Assim, ele estava pouco se lixando para os pacientes. Tiveram alguns pacientes ali que tiveram umas complicações e tiveram que resolver no hospital. Nada que gerou muito, né, muito prejuízo à vida dessas pessoas, não era nada muito sério, mas ele acabou sim com o seu nome ali com bastante processo, precisando pagar até mesmo indenizações. Então vamos dizer que o pai dele era uma pessoa difícil. Ele já cresceu sob uma pressão estética gigantesca. O pai dele vivia com pessoas que o tempo todo queriam estar perfeitas. E você percebe nitidamente que o pai colocava ele para fazer diversos esportes, coisa de gente bem macho mesmo, né? Tem que levantar peso, precisa ser sim ali o cara principal do jogo, né? Você precisa jogar na escola, você precisa jogar futebol americano e você precisa se destacar e você precisa ser um cara que demonstra muita força e você precisa demonstrar que você é um cara que não cai com nada. Isso sempre foi uma pressão muito grande no ensino médio para ele. Só que acontece que ele tinha um tamanho assim enorme, ele era um cara muito grande e ele tinha uma facilidade também muito boa de pegar ali músculos, então ele tinha um físico, ele era um cara bem grande mesmo. Na verdade, nessa época assim, um garoto, né, um garoto bem grande,
bem malhado, e nessa época ele também começa a demonstrar cada vez menos interesse no futebol e começa ali na era do bodybuilding. Eu de verdade não sei direito do que se trata isso, eu sei que ele ficava lá exibindo os músculos dele e tudo mais. Só que parece que essa coisa toda é ligada a algumas culturas, né? Porque eu acredito que essa época, 2016, o que estava bombando? Bombando tava ali coisas sobre vampiros, lobisomens e essas coisas. E quem é que malha muito? Normalmente são ótimos esportistas, têm uma força sobrenatural, criam muitos músculos, né, do nada. Os lobisomens. Então acho que não é muito difícil entender de onde ele tirou essa referência. Sim, nós estamos falando basicamente nessa época aí de uma criança ainda, era um menino em formação, então ele estava ali no ensino médio. A família vai perceber um pouco ali na frente, mas não dá para saber desde quando isso aí tudo começou, porque ele se forma no ensino médio e decide que ele vai fazer, ele vai cursar medicina. Até ele cursar medicina, a vida dele era muito boa, as notas dele eram muito boas, tudo na vida dele corria muito bem. E os professores diziam que ele era um bom garoto, os pais diziam que ninguém nunca tinha nada para reclamar, ele tinha amigos, ele tinha até uma namorada que ele acabou ali tendo no ensino médio, e aí ele parte para a universidade, que ficava no mesmo ali na mesma região, mas era em torno assim de umas 6 horas aí de viagem da universidade em casa. Então ele vai para o campus, e no campus da universidade as coisas começam a ficar um pouco diferentes, porque longe do olhar dos pais, ele estava sozinho ali, né, num canto que era dele, onde ele podia dar asas à imaginação. Ele frequentava as aulas, mas ele até conseguia ter boas notas, mas ele estava com outras ideias. Por exemplo, ele começou aparecendo na casa dos pais, pelo menos é isso, né, que os pais, eu acho que a culpa era do rap, porque tanto o pai quanto a mãe começam a ficar extremamente incomodados, porque o garoto começou a chegar em casa com panfletos da Testemunha de Jeová e também começou a curtir muito rap. E a família olhava aquelas músicas e dizia que aquilo não era o tipo de música que era para o filho ouvir. Olha a preocupação. E que também ele estava andando com um cara, um tal de Alec, pelo que eu entendi ali, né? Eles estavam falando, todo mundo ali falando inglês, ali eu fui vendo naquelas legendas automáticas que é um terror. Mas esse cara não parecia ser um cara muito legal, não era do mesmo nível social que eles, então era melhor ali ele parar de andar com esse rapaz, né? E nenhuma, né, das partes alguém menciona a palavra substâncias ilícitas, porque era também o que ele estava fazendo uso, mas um uso muito amplo na universidade. De todo tipo, tá? Daqueles que médicos prescrevem, aqueles que é para deixar o cérebro bem ligado, mas, né, teoricamente é lícito, porque pode ser comprado em uma farmácia, e também cogumelos, entre outras coisas também, né, a sua verdinha, tranquilamente. Isso tudo ele já estava começando a fazer uso, só que aí existe aí uma coisa no meio disso que a gente precisa prestar atenção. O garoto já estava demonstrando sim coisas muito estranhas dentro de casa. A não ser que você seja uma mãe que acha extremamente normal o seu filho voltar para casa, sei lá, passar uns dias na sua casa, né? Ele veio da faculdade, aí ele passa uns dias na sua casa e diz o seguinte: olha, mãe, eu tô pegando meu colchão aqui, a casa tá cheia de demônios e eu preciso proteger você e a minha irmã, então eu vou dormir na garagem, no meu colchão, e de hora em hora eu vou até o quarto de vocês, tudo certo, pra ver se não tem nenhum demônio aí querendo tirar a vida de vocês, fazer mal pra vocês, esse tipo de coisa, porque eles estão por toda parte. Tudo bem, a mãe só pensa assim, não, isso vai passar, né? Seja lá o que for, isso vai passar, assim, é um comportamento muito natural. Ele vai pra garagem, dorme na garagem e de fato ele volta, tá? Várias vezes no quarto da mãe, no quarto da irmã, até que a irmã fica com medo daquilo ali, né? Quem não ficaria? Fala, não, isso aqui não é normal, vou trancar minha porta aqui que esse menino aí não tá batendo bem. Só que nessa hora ninguém fala nada, assim, não se comunicam. Por quê? Os pais tinham se separado, Austin tinha 13 anos. Só que rapidamente, no mesmo ano, tanto a mãe quanto o pai estavam com novos companheiros. Então todo mundo estava vivendo a sua vida, só que eles continuavam criando os filhos na mesma cidade. O pai compra uma casa próxima, a ideia era vamos criar os filhos juntos, né? Só que não aconteceu uma ligação telefônica para o pai que estava acostumado, inclusive para você nos Estados Unidos, né? Se tiver algum profissional da área, porque eu fui pesquisar, todas as partes que ligam estética, tá? Pelo menos nos Estados Unidos,
é meio que obrigatório você fazer cursos, né, para saber se você não tá lidando com uma pessoa que de repente tem problema com a sua autoimagem no sentido mais assim de doença. Então você tem algum conhecimento assim na área, pelo menos levemente na área de psicologia. Não que eu acho que precisa, né, você ser tão especialista para perceber que o seu filho achar que a casa inteira tá tomada por demônios e vai vigiar a família seja algo saudável. Porque depois a gente vai descobrir que essas coisas, na verdade, elas não estavam acontecendo por acontecer, mas Austin estava buscando por elas, mas ele também tinha uma vontade enorme de ter todas as habilidades de um lobisomem. E agora que essa história começa a ficar extremamente estranha. Por quê? O tempo vai passando, a namorada, né, não se fala muito dela, mal da entrevista, não fala com as pessoas, a polícia deve ter conversado com ela em algum momento, mas existiam amigos, muitos amigos, que sabiam ali que o comportamento dele não estava lá muito bom. Ele um dia dirige da faculdade até a casa de um amigo, na cidade onde ele cresceu, em Júpiter, e só bate na porta do amigo e diz o seguinte, eu nasci em que ano? O amigo olha assim pra cara, imagina, você bate assim na sua porta, então fulano, tudo bem? Então a gente cresceu junto, que ano eu nasci mesmo? E aí ele diz 1996. E o menino pega e simplesmente sai andando, assim, nada assim, né, totalmente normal uma situação dessa. Só que essa situação também leva ao pai, de repente, achar que levar ele numa loja para ele comprar um super canivete poderia ser uma boa ideia. Afinal de contas, ele estava se sentindo perseguido, né, por coisas sobrenaturais, então vamos levar ele para comprar um canivete, porque ele compra um canivete com o pai em uma loja de canivetes. E nessa época, eles dizem que ele trabalhava, outros dizem que ele não trabalhava, né? Mas parece que ele fazia ali alguns bicos numa clínica de um amigo do pai dele, então ele ficava ali mais de recepção, ali também de assistente, ele já estava na universidade, já tinha feito ali um semestre, então eles deixavam ele trabalhar ali um pouco. Alguns dizem que lá nessa clínica aí que ele começou a trabalhar do amigo do pai dele, ele fazia umas coisas estranhas, como falar de Jesus, abençoar instrumentos. Eu de verdade, assim, achei fontes muito fraquinhas e muito sensacionalistas sobre isso, assim, meio que vamos provar que ele estava totalmente, sei lá, meio possuído ou que ele estava totalmente doido. Eu não acho, assim, que as coisas são tão simples, né? Nem tudo é tão preto, nem tudo é tão branco, mas vamos lá. Parece que sim, ele estava fazendo ali alguns trabalhos, mas o foco não era esse. E é por isso que eu também tenho minhas dúvidas se ele de fato trabalhava, tá? Porque o que acontece? Ele tem um canal no YouTube. E nesse canal aí, ele faz como se fosse assim, a minha vida, meu lifestyle, né? Um lifestyle urbano, onde ele mostra os músculos dele, ele mostra as coisas. Ele era assim, ele cultuava o corpo dele. E esse culto ao corpo, de repente, para uma mente que não é lá muito boa, né, que tá ali precisando de uma ajuda, precisando que alguém reparasse que esse garoto precisava de um psiquiatra, ele começa a achar que ele não está mais envelhecendo, ele começa a achar que o corpo dele está mudando de formas sobrenaturais e começa a mencionar isso para o pai. E quando o pai diz isso? Quando está falando, quando está dando depoimento, se vocês quiserem posso deixar aqui linkado, o depoimento do pai, o depoimento da mãe, totalmente interrompido quase que minuto a minuto pelo advogado, mas eu encontrei, tá? Eu encontrei o depoimento. E aí o que acontece? O pai diz que ele começou a dizer isso, né? Que o corpo dele ia mudando de acordo com as coisas iam passando e ele não se sentia envelhecer. Ele tomava mais sacudidas do pai. O pai, assim, em vez de levar num psiquiatra, pegava ele e dava mais sacudidas e meio que dizia, bom, você já é um adulto, você começa a agir como um adulto. E às vezes ele se exaltava um pouco, até mesmo dando o seu depoimento. Eu acredito que não sei, se de repente rolavam umas sacudidas mais fortes. Eu não sei, eu só sei que ele, até mesmo como um profissional da saúde, deveria ter ali se tocado que o filho dele estava precisando de ajuda, fosse psiquiátrica ou até mesmo para tratar os seus vínculos mais afetivos aí com substâncias ilícitas, porque ele sabia sim que o filho dele fazia uso de substâncias ilícitas. Dentro desse contexto todo, um dia que esse amigo, então vai chegar para ele, né, na parte da manhã e vai falar o seguinte para ele, falar assim, olha, eu acho que você não tá muito bem. A irmã dele já tinha percebido isso, né? A irmã dele já tava com bastante medo dele, até porque ele só falava de coisas bizarras, mas bem bizarras mesmo,
que ele falava com entidades, espíritos de animais, espíritos de tudo que outra coisa, e ela já estava começando a ficar com medo dele, sem contar que quando ele ia para casa, né, todo mundo queria trancar a porta, porque o rapaz ficava caçando demônio pela casa. Isso não era uma coisa nem legal, eu tô contando dessa forma porque a coisa é bem feia mesmo, uma bem feia. Ele vai começar nessa, né, talvez aí a utilização das substâncias ilícitas, que isso não foi uma, nem duas, nem três, a própria irmã falou sobre isso, é o seguinte, pode acelerar sim, podem acelerar distúrbios, podem acelerar várias coisas. Então às vezes você é uma pessoa propensa a ter uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, e você não vai sentir nada por um bom tempo. Aí você vai lá e começa a fazer utilização de álcool e substâncias ilícitas, e aí o que acontece? Aquilo potencializa e começa a se manifestar. Então acredito muito que tenha sido aí também o que ajudou aí a desenvolver essa coisa toda. Se bem que ele também estava numa idade que é bem favorável, né? Ele estava ali com 19 anos e normalmente é uma idade que essas doenças começam a apresentar, essas coisas começam a se apresentar, e tratamentos, um olhar ali, né, um pouco cuidadoso, principalmente da família, precisa acontecer. Normalmente não são pessoas que buscam ajuda sozinhos, eles precisam sim ali de uma família que tenha ali algum cuidado. E lembrando que esse rapaz, ele frequentava a faculdade de medicina, onde ele tinha professores, ele deveria ter ali um psicólogo dentro da universidade, deveria ter toda uma estrutura ali, e parece que ninguém percebeu nada. Isso estava se tornando tão constante na vida dele, ele já tinha adquirido então o seu canivete, ele já tinha adquirido ali algumas coisas de proteção, ele tinha suas proteções contra os espíritos ruins e tal, e ele falava sobre isso abertamente. A família não procurava nem entender aquilo, achava só que essas coisas vinham das músicas que ele estava ouvindo, aqueles raps, né, aquelas, vamos lá, você está ouvindo rap, você está usando aqui uma camiseta de um jogador que gostava de fazer coisas que não eram muito legais com o cachorro, e de repente você fala com o cachorro, e sim, é confuso, porque a mente de uma pessoa que está passando por uma situação dessa é confusa, e ele começa ali, né, nessa confusão toda. E essa questão do vampiro, essa questão do lobisomem, ela é muito característica, né, a palidez do vampiro, o jeito que o vampiro vive, e o lobisomem. Ele era como se fosse assim, eu sou a personificação do lobisomem. Ele às vezes ele achava que ele podia salvar a alma das pessoas, e às vezes ele achava que ele era imortal. Então ele começou com aquele papo de que ele estava envelhecendo diferente, que o corpo dele estava se desenvolvendo diferente, uma coisa meio, sei lá, né, meus músculos e minhas coisas começam a se desenvolver muito rápido, e aquilo ficou na cabeça dele. Ele provavelmente viu isso num filme, ele viu numa série, ele viu em algum lugar, aquilo fez sentido na cabeça dele, ele começou a acreditar naquilo. Só que parou por aí? Não, ele começou a pesquisar na faculdade. No campus da universidade, ele começa a pesquisar sobre imortalidade, sobre vender a alma, sobre como era você ser um ser imortal. Ele faz umas pesquisas muito malucas ali, né, no computador dele, e não dá para saber o que ele estava tentando achar. Tinha coisas sobre felicidade é possível, paralisia do sono, vozes, problemas, então ele ia colocando ali, era uma coisa meio mística, sobre espíritos também, conversar com espíritos. Então assim, tinha uma coisa bem sobrenatural no computador dele ali, e não dá para saber quais eram as atividades dele. Algumas pessoas diziam que ele dormia muito mal, mas muito mal mesmo, quase como se ele se forçasse a não dormir, uma coisa muito estranha. Parece que ele queria se transformar mesmo em um ser que não come, não dorme, e também pode ser imortal. E ele vai testar essa teoria com os amigos e com a irmã dele. Primeiro, um dia, pelo que eu entendi, tá? Ali a visão, todo mundo ficou irritado e tudo mais. Mas o que eu consegui entender nessa cena que eu vou contar pra vocês é que ele tava querendo se proteger do sol. Em uma manhã, tava bem sol, foi alguns dias antes ali do que aconteceu. Alguns dizem que foi na mesma manhã, mas mais uma vez, essas histórias elas são totalmente desencontradas, não tem como você ter certeza. Ficou só a irmã viu, o amigo viu, e aí de repente alguém muda a data, outro muda a data. Então eu vou contar a história aqui, vamos tentar aí pensar que foi um dia antes, né, já que não dá para ter tanta certeza. O que aconteceu foi o seguinte: ele foi convidado por esse mesmo amigo que ele foi perguntar a data de nascimento para dar uma passeada, aproveitar o sol, né, sair um pouco
ali de casa, né, espaireceu um pouco a cabeça e na verdade esse amigo já queria conversar com ele junto com a irmã dele sobre ele procurar ali ajuda, né, uma ajuda psicológica, de repente poderia não estar muito bem. Eles também estavam preocupados porque já estavam sabendo que ele estava fazendo utilização de substâncias ilícitas e aí nessa hora era um dia comum, ele estava com muito calor, parece que era um dia quente, então ele simplesmente estava de, né, bermuda e camiseta e ele disse que ele precisava voltar em casa. Quando ele vai para casa e retorna, ele retorna com 2 relógios, um óculos escuro, uma touca, um casaco, assim, meio que todo, ele veio todo encapotado, coberto, com calça, com tênis, na praia. E aí os outros amigos que estavam juntos não entenderam, acharam até que ele estava fazendo uma brincadeira e começaram a dar risada. E aí já todo mundo começou, mas fazer um bullying com o menino, fazer isso com o menino. Não, gente, é porque é engraçado, você acha que a pessoa tá brincando, até porque antes dele entrar na universidade, essas coisas todas acontecerem, ele era um rapaz muito descontraído. Ele já tinha um canal no YouTube onde ele mostrava que ele era muito descontraído. Ele era todo aí nessa parte aí de bodybuilding, aí ele era conhecidinho ali nessa bolha que ele estava começando a criar e as pessoas estavam acostumadas a ver ele normal, falando de forma, né, eloquente, uma pessoa normal, tranquila ali e ninguém, assim, detalhe, tá? Só o amigo e a irmã sabiam de fato, né, que coisas estranhas estavam acontecendo com ele. Então os amigos começaram a rir. Só que isso despertou uma fúria nele, uma fúria assim, que ele simplesmente começou a gritar com os amigos, começou a se irritar com os amigos e tentou ali partir, né, para uma coisa assim um pouco mais assim, né, mano a mano. E aí a irmã segurou ele, puxou ele de canto, o amigo não entendeu muita coisa, tirou os amigos de perto e aí ficou só esse amigo, a irmã. Ele puxa a irmã de lado, chama a irmã, tá? E fala o seguinte: não adianta mentirem pra mim, porque eu consigo ouvir vozes tanto de pessoas que se foram, como também de animais, tá? Principalmente cachorros. Os cachorros falam comigo, tanto os vivos como também os que não estão vivos, e você precisa aceitar o fato de que eu posso ser sim tanto um rapaz, mas também posso me transformar em um cavalo e também posso me transformar em um cachorro. A irmã dele ouviu isso, disse pra ele que ele precisava mesmo de ajuda, né? Porque é o máximo que uma pessoa pode fazer antes de correr, né? É dizer, amigo, você precisa de ajuda. No caso, era o irmão dela, mas ela tava morrendo de medo dele. Então, nessa hora, eles dizem, bom, então vamos pra casa, né? Porque você tá falando umas coisas assim que não tá muito legal, então vamos pra casa, vamos pra casa. E nisso fica só a moça, que é a irmã dele, e fica só o amigo dele. Eles estão indo pra casa. Até que ele chega num lugar que tinha uma ponte extremamente movimentada. Ele simplesmente, com aquelas roupas todas, ele, né, chega ali perto da ponte e tenta se jogar. E tava passando assim vários carros assim embaixo. Porque ele disse que era ali que ele ia provar para os dois que estavam duvidando dele que ele era imortal. Só que ele sabia que ninguém ia deixar ele pular. Ele começou a fazer aquilo e já foi agarrado pela irmã, ele já foi agarrado pelo amigo. E guardem essa informação, porque ele queria fazer uma coisa, ele queria pular. Só que nessa hora, tanto a irmã, que era uma garota, né, ali não tão forte, e o amigo dele, que não sei como era fisicamente, mas era uma pessoa só, então ali um rapaz e uma garota seguraram ele, impediram ele de, enfim, fazer uma coisa dessa, até porque se ele tivesse conseguido, era o fim dele ali, porque carros passariam e, enfim, ele não sobraria muita coisa dele, não. Todo mundo fica extremamente assustado e é nessa hora que o pai entra em cena, né? Porque aí o pai vai conversar com ele. Não, vamos conversar com ele, porque a gente precisa tomar uma medida aí, a gente vai precisar chamar alguém pra ver como é que esse menino tá, pra ver como é que tá a cabeça dele aí. Dizem que ele teria, parece que nos Estados Unidos é um pouco diferente no Brasil, né? Porque do Brasil aqui, se você acha que seu filho tem algum problema, você pode pedir para que um médico avalie ele, e ele pode, até um médico mesmo pode pedir uma internação desse rapaz, ou se você perceber que o seu filho ou que alguém está agindo de uma forma estranha, você mesmo pode chamar ali alguém de uma clínica, uma desintoxicação ou um tratamento psiquiátrico, enfim, você consegue chamar aqui no Brasil. Nos Estados Unidos isso é um pouco diferente. Você consegue fazer isso, só que só por 3 dias. E durante esses 3 dias, né, que seria como se fosse assim, uma internação compulsória, ele conseguiria esses 3 dias. E durante esses 3 dias eles fariam um diagnóstico se o rapaz teria algum problema que precisasse ficar internado ali numa clínica psiquiátrica, fazendo tratamento psiquiátrico, se ele voltaria para casa ou se o problema seria substâncias ilícitas e assim ele passaria pelo menos 30 dias ali contido
para tentar fazer uma desintoxicação. Então parece que o pai estava com essa ideia aí, pelo menos é o que o pai diz. Mais uma vez, nada à prova, né? Fica só aquilo o dito pelo não dito. Só que parece que aí sim tem câmeras de segurança. E aí tem duas versões para uma mesma história. Já começa por aí. A versão da mãe do Austin vestido ido encontrar o pai em um restaurante. Encontraria o pai, que estaria com a namorada dele, e a irmã, né? Então estaria ali a família para poder conversar e tal. Depois a irmã não estaria mais, estaria só o pai, a madrasta e o Austin. E depois também eles disseram que foi nesse mesmo dia que ele tentou testar a imortalidade, que ele foi jantar com o pai, então o amigo, a irmã estaria também juntos. Então vamos tentar pensar aí que todo mundo estava junto, já que não dá para ter uma certeza sobre isso e cada um ali conta uma versão diferente. Então ele acaba se encontrando com o pai por volta das 9 horas da noite ali. E o que acontece? Ele vai sentar com o pai e o pai vai querer ali dar um esculacho nele, vai começar a dizer para ele que ele não estava se comportando como um adulto, acaba pegando sim ele pela camisa, ele conta no depoimento dele que ele acaba puxando o garoto pela camisa, começa a dar um esculacho no menino ali, dizendo que aquilo ali não tinha a menor graça, que ele ia procurar ajuda. E enquanto isso, eles estavam, na verdade, esperando a comida. Nessa hora, ele escuta todo o esculacho, depois ele finge que ele vai ao banheiro ali, ele passa pelo banheiro, fica alguns minutos ali no banheiro. Aí muita gente já pensa, né? Ele foi ali fazer uso de alguma substância. Só que aparentemente não. Ele sai de lá, dá uma olhada ali no restaurante e volta pra mesa. O pai continua lá, né, falando. Até que ele simplesmente levanta como se ele fosse no banheiro de novo, dá a volta e sai do restaurante. Ele anda 45 minutos até a casa da mãe dele, tá? Enquanto isso o pai tá super bravo, diz que já tava procurando o número de telefone para chamar intervenção, um monte de coisa. Anda até a casa da mãe dele. E a mãe dele diz, você não tinha que estar jantando com seu pai, você não tinha que estar lá. E ele diz que ele não queria estar lá. Ela diz, você precisa ir para lá consertar as coisas, vocês não podem ficar brigando. E nessa hora ela estava cozinhando, ele teria pegado então um óleo de cozinha, sabe, óleo de cozinha? O frasco do óleo de cozinha, 1 litro de óleo de cozinha. E queria beber o óleo de cozinha, só que ele não chega a beber o óleo de cozinha. A mãe interrompe. Fala pra ele, não, isso aqui não é a bebida. Achou que ele não tinha percebido que aquilo era óleo. Achou que ele pensou que era algum tipo de suco, alguma coisa assim. E também tem uma história que ele teria tomado 14 copos, tá? 14 copos de suco ali no restaurante também. Então parece que o menino tá com muita sede. E aí ele vai, tenta beber esse óleo, aí a mãe não deixa. Depois ele vai tentar fazer, não entendi muito bem se era um sanduíche que ele ia fazer, mas ele começa a pôr queijo, joga óleo por cima e come aquilo. E a mãe começa a perceber que aquilo tudo tá muito estranho e diz pra ele, não, você vai pro carro, vou levar você até o restaurante, você vai falar com seu pai. Ele vai chegar até o local, eles vão ter alguma interação, mas ele vai sair de novo e dessa vez ele vai longe. Ele vai longe porque ele vai começar a andar e correr. Aí ele passa a correr. Ele corre em torno de 6, 7 quilômetros até a casa de um casal aleatório, que ele não sabia quem era, não tinha visto, ninguém nunca tinha visto ele no lugar, ninguém conhecia ele, nem ele conhecia as pessoas, e aí é que ele vai encontrar o casal, que era o casal John e Michelle. O John e a Michelle, eles tinham acabado de se aposentar, os dois estavam aposentados, então nessa hora ali, eles decidem fazer uma mudança de vida, dão uma adaptada na parte ali da garagem, então colocam televisão, parece que tinha dispenser até de bebida, tinha também coisa para fazer ali churrasco. E aí a irmã da Michelle conta que na verdade eles tinham esse costume de chamar os vizinhos, então era uma coisa que todo mundo se juntava, final de semana, comiam junto, ficavam ali, e durante a semana ela ficava lá e relaxava, inclusive tinha uma televisão na garagem e o casal gostava muito disso e estavam muito felizes, principalmente porque tinham se aposentado há pouco tempo, estavam curtindo assim uma fase da vida bem legal. Só que aí nessa hora, o que acontece? O marido, John, né, ele tá um pouco afastado da garagem, ele teria saído por uns minutos e a Michelle ficou assistindo TV e bebendo alguma coisa ali na garagem. Nessa hora, ele passa e vê que tem um cara atacando a Michelle, né, a mulher dele. Então ele corre para tentar defender a esposa dele. Só que nessa hora ele não consegue segurar o rapaz. O rapaz era Austin Harrell. Para começar, não estava apenas com a mão. Então ali é colocada a história como se ele estivesse só com a mão, fazendo tudo com a mão. Tem diversas versões dessa história, tá?
ele estava com aquele canivete que ele teria comprado com o pai dele. Só que quando o John chega próximo à esposa, já não tinha muita coisa a ser feito pela esposa, mas não tinha mesmo. E ele já pula em cima do John e começa também a desferir vários golpes no John. Nessa hora, o vizinho deles, um homem chamado Jeff Fisher, ele vê a cena toda e fala: meu Deus, mas o que tá acontecendo? E tenta ir ajudar. Afinal de contas, era um rapaz. Por mais que ele fosse grande e tudo mais, é só um rapaz. E ele vai, só que ele percebe que assim, ele não consegue segurar o rapaz, não adianta pedir pro rapaz soltar, ele não soltava o John. O John ainda estava vivo e ali ele percebe que o John pedia ajuda e ele só começava, né, a desferir golpes. E também depois que ele acaba, então, de ter essa vontade de fazer isso, ele começa simplesmente a pôr a mão e arrancar ali pedaços, tá? Isso era rosto e tórax, tanto do John como também da Michelle. E não apenas arrancava, como colocava na boca e comia. E isso assim, ó, o cara tava vendo aquilo. Quando isso começou a acontecer, pernas pra que te quero. Ele correu e foi ligar lá pro 911 e contou ali, falou: olha, tá acontecendo uma coisa bizarra aqui. Começou a contar. Primeiro chega, né, no local uma capitã ali da polícia, ela ainda estava ali, né, muito desprotegida. Ela percebeu que não seria fácil tirar aquele rapaz que estava numa posição bizarra. Ela disse que ele estava como um cachorro em cima, tá, do John. E aí é uma cena que eu acredito que nunca vai sair da cabeça desses policiais. Ela começa a pedir reforços. Começa a chegar então os reforços. Quando chega ali a segunda viatura, que tinham mais policiais, segurar ele e não adiantava, gente, não adiantava um policial, 2 policiais, 3 policiais, 4 policiais. E aí eles percebem que não dá mais para saber se o John ele está ou não com vida, mas eles não podiam correr o risco de simplesmente disparar e acabar acertando o John ou a Michelle, que estava próxima. Então eles não conseguiam chegar próximo a Michelle para saber se a Michelle estava viva. E ele mandava as pessoas saírem de perto, que ele queria terminar. Então eles pegaram, quando chega uma nova viatura, essa viatura chega com um cachorro, aquele cachorro policial K9, e eles soltam o cachorro. E esses cachorros, eles têm sim um poder de contenção muito grande, eles são treinados para conter. Então o cachorro começa a tentar conter ele. Gente, cada contida de um cachorro desse é assim, vai ali um pedaço ali do braço. Eles já tinham tentado arminhas de eletrochoque, eles já tinham tentado de tudo e nada derrubava. Logo eles começaram tudo de uma vez. Era policial tentando, era policial dando golpe, era policial fazendo várias coisas. Também o choque que eles começaram a dar e também o cachorro. Então o cachorro começou a puxar o braço dele. E cada vez que o cachorro tentava, cada comando que era dado, um pedaço daquilo ali saía, né, do braço, que chegou a um ponto, mas um ponto que quando, né, eles foram olhar, já dava para ver assim partes assim já óssea do braço dele, de tanto que os cachorros estavam tentando. Até que o último comando é o seguinte: no terceiro comando não é mais para o cachorro ele soltar, tá? Então nessa hora, quando ele segura mesmo, o cachorro segura mesmo, ele não tentou machucar o cachorro, mesmo o cachorro machucando ele, só que assim, aquilo estava acontecendo, o cachorro começou a fazer, né, tirar ali pedaço do braço dele. Ele continuava fazendo o que ele estava fazendo, ele não parou. Ele não parou, era como se ele não sentisse dor, era como se ele não sentisse nada, ele continuou fazendo. Não adiantou dar choque, não adiantou conter, não adiantou puxar, não adiantou morder, não adiantou nada. Ele não parava e também não parava de se alimentar. Nessa hora, quando o cachorro gruda ele de vez, os policiais também ajudam e puxam ele, retiram ele de lá. E ele cai. Nessa hora eles derrubam ele com a boca pra baixo, assim, porque acho que eles estavam com um pouco de medo, né? O rapaz tá comendo, né, a pessoa ali no meio da noite. Imagina essa cena, né? E aí eles pegam o rapaz e prendem, algemam ele. E nessa hora ele começa a pedir pros policiais que acabem com aquilo, porque ele estava se alimentando de pessoas, né? Então, depois disso ele acaba sendo levado para o hospital. Ele também estava muito ferido, lembrando, né, o braço ali, a mão e tal. O K9 fez bastante estrago ali, só, né, que a Michelle já estava sem vida e o John, ele acaba perdendo a vida dele a caminho do hospital. O Jeff Fisher precisou ser hospitalizado também, isso porque ele teve pouquíssima interação, ele viu tudo. E ele disse que é o tipo de coisa que ele nunca vai esquecer na vida dele, que ele nunca viu algo parecido com aquilo, nem mesmo em um filme de terror. Acontece que tudo isso, toda essa cena, né, essa cena que foi muito assim estranha, muito diferente, fez com que as pessoas começassem a viajar um pouco, né, e falar: olha,
esse garoto estava se transformando num lobisomem. O que a gente viu mexeu com a cabeça também de quem viu. As pessoas começaram a dizer que na verdade aquilo estava muito estranho, a ponto dele não parecer algo humano, ele não sentia dor, ele não sentia nada, o que não era uma mentira, né? Só que depois que ele foi contido, ele foi levado para o hospital, porque ele também estava ali bem mal, e ele fica em coma 15 dias, algemado na cama, e ele só vai acordar depois. Por quê? Ele também teria bebido ali antes do John chegar, ele teria ido na própria garagem deles, ele pegou algum produto ali para carro ou para alguma coisa de desentupipi ali, era químico, e ele acaba ingerindo, e aquilo causa queimaduras feias no esôfago dele. Ele precisou ficar em coma quase 15 dias, até que ele acorda, percebe que a única coisa que ele lembrava é que ele estava naquele lugar, ele não sabia quem ele era, o que tinha acontecido. Aí ele começou a voltar mais ou menos o nome, voltava algumas coisas dele. Ele lembrava da Michelle, mas ele não lembrava do John. E aí as pessoas foram tendo que levar aos poucos as informações para ele, porque caso ele tivesse algum problema de sanidade, jogar muitas informações ali do que ele fez em cima dele, até que os médicos tivessem aí uma certeza se ele tinha algum problema ou não. Nessa hora o pai dele já estava, né, entrando em contato com os melhores advogados, aquela cena toda. O pai dele disse que a cena foi ridícula, as pessoas colocaram como se ele fosse um cara que subia em cima da mesa e começava a voivar para a lua e jogava ovos de dentro da geladeira, e que não era nada daquilo. E aí eles começaram a cogitar um surto, né, que ele teria entrado em surto e feito aquilo. Ele não tinha nenhum motivo para ter feito isso com o casal, ele não conhecia o casal antes. E aí ele conta a versão dele do que aconteceu e por que as coisas elas saíram do controle com o casal. Ele disse que depois que viu ali muitos espíritos, muitas coisas dentro do restaurante, ele começa a correr esses quase 7 quilômetros até a casa. Quando ele chega lá, ele vê a Michelle, e a Michelle parecia uma pessoa amigável. Então ele corre para pedir ajuda para Michelle poder ajudar ele, porque esses espíritos estavam atrás dele. Nessa hora ele percebe que a Michelle está estranha, Michelle está com uma aparência estranha, e ela vai se transformando como se fosse uma bruxa, e do lado dela tinha um espírito escuro. Então ele parte para cima dela porque ele não queria que ela fizesse mal para ele. Então é nessa hora que as coisas começam a sair de controle, e aí o marido dela chega e ele também começa a ver que o marido dela estava tomado por aqueles espíritos, e por isso tudo aquilo aconteceu. Então voltou ali tudo que aconteceu na cabeça dele. Só que quando contaram para ele as coisas que ele estava fazendo e tal, ele começou a ficar assim, totalmente sem acreditar que ele teria ingerido ali aquela carne. E aí as coisas aos poucos foram contadas, né? A polícia vai tomar depoimentos, só que não vai adiantar muita coisa assim em relação à família. Porque o que acontece? A família quer justiça, a família da Michelle, a família do John quer justiça. E esse caso vai demorar muito para ser julgado. Isso foi em 2016, então todo mundo começou a levantar várias teorias. O Dr. Phil falou com ele, só que assim, o pai começou a trabalhar, pagar muitos advogados, pagar peritos, né, peritos particulares para provar que ele tinha assim uma doença, e que na hora de prestar depoimento também o pai comenta que a irmã dele, ali por um quadro de esquizofrenia, não sei se ela era falecida, porque ele disse passou, né, e sabemos que não tem cura, e que ele também fazia tratamentos psiquiátricos. Ele também tinha passado por uma fase ali e que ele ainda fazia utilização de remédios e também ia a psicólogos, psiquiatras, inclusive já estava disposto a procurar a psicóloga dele para falar com o filho dele. Então a gente vê que assim, não era uma pessoa totalmente leiga em relação à saúde mental. Tanto o especialista oficial ali, como também o contratado que iria fazer a defesa dele, chegam à conclusão de que ele era uma pessoa que tinha um transtorno bipolar, e também, né, teve delírios e teve um surto, e esse surto era um surto de licantropia, e que esse surto era mais conhecido como a síndrome do lobisomem. Então parece que em vários momentos eles já tinham ali prendido, tinha acontecido alguma coisa com alguns lobisomens. Eu lembrei daquela história, né, do Ed e da Lorraine Warren, que tinha um lobisomem, né, que ele achava que ele era um lobisomem, agia como um lobisomem, as pessoas diziam que ele parecia um lobisomem.
E eu tendo a pensar que as pessoas que viram, né, isso aqui não é possível, não é humano, o cara não sente dor, isso aqui não tá legal, não tá estranho. Então, se a gente jogasse aí uns 30 anos atrás, provavelmente ele entraria no rol de pessoas possuídas por espíritos de lobisomem e teria agido daquela forma animalesca por estar possuído, seja lá como for, porque até mesmo ele achava que ele não era, né, uma pessoa normal, ele era um ser sobrenatural. E eles começaram a dizer que aquilo eram delírios que ele começou a ter, e que teria tido aí esse surto, foi quando ele fez tudo isso, e aí todo mundo começou a levantar que também a utilização de substâncias poderia resultar, então, nessas horas de fúria que ele teve. A questão toda é que o toxicológico dele sai e não tinha nada no sangue dele. Tinha uma pequena quantidade, né, da verdinha, mas era muito pequena, assim, não deu nem para dizer que ele utilizou um inteiro. Não, foi só um pouquinho, foi só o que eles encontraram. E o estranho é que ele tinha feito uso, né, da substância química, e que também eles disseram que ficaria vestígios disso. Isso eu prestei atenção, tá? Esses vestígios químicos poderiam ir para o sangue, inclusive ele fica internado um bom tempo porque poderia ir para o sangue. Eles não disseram qual era, eles não disseram a marca, o nome ou para que servia. Só que eles disseram que chegou a queimar o esôfago e sim, acabou entrando na corrente sanguínea. Só que quando eles coletam o sangue dele, não apareceu nada também dessa substância ali no sangue dele. Então, não dá para saber. Algumas pessoas levantaram a possibilidade que ele poderia, nessa época, ter feito a utilização de algo ali, né? Uma substância que eles estavam, que tinha um nome ali, que transformava pessoas, fazia pessoas ali quererem, de repente, agir da mesma forma. Ficar ali com as mesmas características de lobisomens ou zumbis. Ali eles começam a tentar procurar isso no sangue dele e tal, não tinha. Então entrou tudo na conta de ele teve um surto psicótico e só, não foi agravado por nada. Por quê? A defesa trabalhava com o surto psicótico. Se eles tivessem encontrado qualquer substância que provasse ali que ele fez utilização de substâncias ilícitas antes de tudo que aconteceu, aí ele já não teria mais tanta certeza que ele seria considerado uma pessoa sem capacidade de julgamento do que estava fazendo. Então, isso também é uma coisa que fez com que a família da Michelle, começasse a questionar muitas coisas. Questionar laudos, questionar o juiz, questionar todo mundo que estava ali. Porque é o seguinte, eles não divulgaram, mas eles encontraram, e ela diz isso no julgamento, porque vai acontecer o julgamento. Acontece que a pena para o que ele fez era uma prisão perpétua. Ele não queria prisão perpétua. Ele dizia que ele tinha o direito de tentar viver a vida dele, que ele não tinha, ele tinha o direito de uma segunda chance, com tratamento e tudo mais. Até aí eu concordo, ele estava em surto, só que essa moça esteve no julgamento. E ela começa a falar umas coisas que parece que não foram levadas muito em consideração. Como, por exemplo, como ele estava em surto, se ele mandou mensagens para os amigos do telefone dele, onde ele estava escrevendo de forma coerente. Isso é ela que traz, tá? Não sou eu, não é ninguém, é ela que traz. Ela começa a dizer, você foi até lá, você achou a garagem, né, da minha família, você fez tudo isso e agora você está dizendo que você teve um surto que durou só aquilo, você nunca mais teve nada, ninguém percebeu tudo isso que vocês estão relatando aqui, essas coisas que são muito estranhas, ninguém percebeu, vocês são pessoas instruídas e ninguém percebe nada. E aí ele faz algo como isso e o mais óbvio é provar que ele é insano. Então é assim que ela começa a falar, ela estava muito brava com aquilo tudo, quase assim, ela já estava prevendo. E aí ela faz a seguinte revelação. O mais estranho foi como tudo isso foi conduzido desde o começo. Ninguém nunca olhou para ele como se de repente ele não tivesse algum problema. Parece que o que ia acontecer com ele já estava totalmente ali decidido. E aí eu lembrei nessa hora das entrevistas que eu ouvi deles tomando o depoimento do pai, tomando o depoimento da mãe, onde o pai tá rindo, né, falando aquelas besteiras do tipo, parece que o meu filho sobe em cima de mesas e fica uivando e tudo mais. Eu falei, realmente, porque se fosse qualquer outro pai e mãe de uma pessoa que fez algo como isso, sendo ele insano ou não, a gente sabe que não é assim que a polícia faz, né? Ali tava parecendo um encontro de comadres, então ela começou a apontar essas coisas também e disse que as coisas não foram levadas a sério. Pelo que eu entendi, não foram colocadas ali para ser falado muito.
Foi só discutido ali a saúde mental dele. E seria então julgado por um único juiz, né? O juiz então tomaria a decisão se ele era culpado, se ele era inocente, o que seria, né, o que aconteceria com ele. E ela faz críticas duras nesse último julgamento, que ela já sabia disso. Ela diz que o engraçado é que eles mudaram esse julgamento de lugar, eles foram mudando as autoridades que iriam tomar conta desse julgamento, e parece até que isso teve a ver com o juiz. Todo mundo que estava envolvido nesse caso foi recebendo ali alguma promoção e saindo, né, do caso e tal. Foram promovidos, foram sendo promovidos ali, colocados em outros cargos. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada no que ela tá falando, eu vou deixar o link da entrevista. Da entrevista não, né? Na verdade é um pedaço de jornal dos Estados Unidos que eu peguei ali e comecei a prestar atenção. E ela estava muito brava, mas muito brava mesmo, e parece que ela já estava adivinhando, porque esse caso está completo. Então sim, ele já foi julgado. Ele foi julgado em novembro, e aí existe também duas coisas, que são algumas discrepâncias na data, porque dizem que foi marcado para 28 de novembro, porém com esse acordo que ele abriria mão do júri, ele se declararia inocente por insanidade. Então foi o que ele fez, ele se declarou inocente por insanidade. Só que eles teriam feito isso no dia 15, pegando todo mundo ali meio de calça curta. Então nessa hora ele, né, escuta, eles deixam a irmã da Michelle falar, ela começa a falar ali e conta, né, que logo depois que tudo aconteceu, o pai dele teve a oportunidade de sair, trabalhar e fazer bastante dinheiro para pagar a defesa dele. Mas que a Michelle e o John não puderam fazer isso, porque afinal de contas eles não estavam mais vivos. E que aquilo não era certo. E ele tá ali parado olhando. Tudo bem, ele tá tranquilo, tem foto aqui, ele tá de vermelho aqui e branco, e aí nessa hora ela, né, acho que lava a alma ali, só que não adianta, porque o juiz decide que ele, né, ele é considerado insano, e ele vai ser direcionado, então, né, ele é considerado insano, logo ele também não é inocente, tá, ele não foi absolvido, mas ele ficaria, então, ali sob a tutela do governo em um hospital psiquiátrico ali, um hospital correcional psiquiátrico ali, onde ele faria o tratamento, teria que fazer tratamento e passar por avaliações de 3 em 3 meses. Então, o juiz disse que antes de 1 ano, antes de 12 meses, ele não poderia ter alta, né? Seria mais ou menos isso, e que de acordo com as condições dele, de acordo com a condição mental, as condições que ele se encontrava, ele não tinha condições nenhuma, mas nenhuma, de discernir o que era certo do que era errado. E não precisa dizer que a sensação das pessoas é que não teve justiça, não teve nada. Realmente, eu acredito que passando por um quadro bem difícil, mas eu não tenho, nenhuma expertise em saber disso. Em alguns momentos eu achei que isso tudo era uma brincadeira. Por que eu tô falando isso? Vocês lembram da cena que eu contei pra vocês, que ele ia testar a imortalidade dele, que ele ia pular e tal, e que eles conseguiram segurar ele? Como que nessa hora ele se deixou segurar, e quando ele estava fazendo o que ele estava fazendo lá com o casal, ninguém conseguia, né, segurar ele. Ele sabia também que naquele lugar ninguém ia sair disparando contra ele, porque era um lugar onde só morava gente com dinheiro. Então é bem complicado. A ação policial é muito diferente, mas muito diferente. Eu queria que ele tivesse feito isso, sei lá, em Nova York, em algum lugar assim, se eles não tinham simplesmente encerrado ali o registro dele, né, o seguro social dele. A questão toda é que no meio dessa situação, se a gente pensar que essa história não é assustadora, ela é, e ela é em vários aspectos. Por quê? Quando a gente está falando de pessoas também que têm dinheiro, é muito difícil essas pessoas admitirem que os seus filhos, aqueles que estão na universidade fazendo medicina, como é que você vai explicar que um cara que está fazendo medicina vai lidar com vidas humanas, ele está em cima de uma pessoa, ou ele simplesmente está achando que demônios estão por toda parte? Não é fácil, e essas pessoas, elas costumam ter medo até mesmo dos médicos que elas procuram por causa da boca, né? Vai que fulano conta. Então, quando você pega certos grupos de pessoas com muito dinheiro, existe um psiquiatra ali único, existe um psicólogo que todo mundo consulta, pessoas com muita confiança, né? Deve depositar muita confiança nessas pessoas para você poder abrir o jogo assim, porque isso pode, né, dar danos no futuro. E isso, vocês me desculpem, mas é uma coisa que o pai dele não ia aceitar. O pai dele, você tá vendo ali, você consegue perceber que o pai dele só quer que tudo isso se resolva o mais rápido possível, para que ele já possa começar a contornar essa história, para que tudo isso seja esquecido. É mais ou menos isso. Então eu vou deixar aqui
no comentário fixado o link que eu consegui ali do julgamento, o pedacinho que a irmã, pelo menos esse pedaço da irmã, vocês coloquem lá na legenda automática, que vocês colocam em português, vai lá ali em configurações, legenda automática, português, e vocês vão conseguir ler ali, é só ter ali um pouco de paciência, coloca um pouco mais devagar, vocês conseguem ter tudo que ela falou ali, que ela foi falando, e também vou colocar do interrogatório. O interrogatório é sensacional, quero que vocês digam pra mim, de todos os casos que a gente viu aqui, ou séries que a gente acabou assistindo, quantos interrogatórios como esse vocês acabaram assistindo? Porque eu não assisti nenhum. Então essa história não é uma brincadeira, essa história é séria, por mais que eu tenha, né, eu preciso aqui fazer malabarismos para conseguir contar uma história inteira que não seja assim tão, né, ali, ou histórica, alguma coisa assim, para a gente conseguir continuar esse trabalho no YouTube. Não é falta de respeito, mas eu gosto também de apontar quando as coisas podem, né, ser evitadas. E a gente estava vendo que esses pais, eles estavam vendo que tinha alguma coisa errada, mas ninguém quer chegar num lugar onde você é um cara importante, porque o pai dele era, tá? O pai dele era. Ali tinham pessoas bem abastadas, bastante dinheiro, faziam bastante procedimento com ele. E de repente, pô, seu filho, né, fiquei sabendo, seu filho foi internado, né, parece que ele tá vendo uns demônios aí. Então isso parece engraçado, mas acontece e não é engraçado. Então, bebês, com muita dor no coração, porque eu queria ficar falando aqui uma noite inteira, mas claro que vocês não têm tempo pra isso, a história já foi contada, que eu gosto muito mesmo de ficar contando histórias aqui. Eu vou me despedir de vocês, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, não esqueçam, tá? Coloquem aqui as suas sugestões. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana, de feriado, prolongado, semi-prolongado. Fiquem bem, fiquem seguros, um quentinho no coração, super beijo e até o próximo vídeo.